A paz de Jesus. Este vídeo é direcionado, então, para servir de complemento à primeira aula de catequese de primeira comunhão, onde o assunto são as orações. Na primeira aula, você está sendo convidado na paróquia a desenvolver-se com Deus. E nós apresentamos algumas orações para você, como sendo as principais orações de um católico, as principais orações de um cristão. Eu quero falar um pouquinho sobre oração. Oração é a maneira como nós nos relacionamos com Deus, é a maneira como nós nos dirigimos a Deus, é o mover-se da nossa alma em direção ao Pai. Por isso que Jesus no Evangelho nos ensina, quando ele ensina a oração do Pai Nosso, a chamarmos a Deus de Pai, Pai Nosso que estais no céu. Veja, o Cristo nos ensina a vermos o Deus Criador como Pai, como aquele que cuida de nós. Esse é o foco das orações. Então, na aula de catequese número 1, onde nós passamos as orações, nós vamos aprender o primeiro sentido de oração, como nós católicos fazemos o sinal da cruz. Então nós temos a mão direita e nós fazemos assim, juntamos esses 3 primeiros dedos e dobramos esses outros 2, assim. Isso aqui significa Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade. E esses 2 dedos dobrados embaixo, a humanidade e a divindade de Cristo. E quando nós fazemos o sinal da cruz, nós fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, nós chamamos a força do céu para a terra e que na terra se manifestou do Oriente para o Ocidente. Eu chamo a força do céu para a terra, é esse o sentido da cruz, que se manifestou do Oriente para o Ocidente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O sinal da cruz é uma constante na nossa vida, da nossa vida católica. É pela cruz, o primeiro sinal do batismo, que nos é transmitida a graça. É pelo sinal da cruz que nós nos identificamos como cristãos. É o sinal de Cristo, é o nosso sinal. E todas as bênçãos são dadas através do sinal da Santa Cruz. É o sinal de Cristo, é um sinal de Deus. É um sinal de Deus, onde o Cristo se coloca numa cruz para dar salvação àqueles que acreditam. Ou seja, a cruz que antes era sinal de maldição, porque nela eram condenados os bandidos, ela passa a ser, em Cristo, para nós, um sinal de bênção e salvação. Após o sinal da cruz, nós temos a introdução às primeiras orações. A Ave Maria, que é constituída de 2 partes, sendo que na primeira parte nós repetimos as palavras do arcanjo Gabriel, a Virgem Maria. A segunda parte é um pedido de rogação que a Igreja faz a Maria. A oração do Pai Nosso, que nos foi ensinada por Cristo. A oração da Salve Rainha, que é como nós vemos, nós pedimos, melhor dizendo, a proteção de Maria, Rainha nos céus, Rainha nos céus dos anjos, Rainha dos apóstolos, mãe primeira da fé, porque ela foi o primeiro sacrário. O ventre sagrado de Maria é o primeiro local onde o Cristo esteve nesta terra de uma maneira física. Nós temos o glória ao Pai, que é ao Filho, ao Espírito Santo, que é a maneira como primeira e inicialmente nós ensinamos as pessoas a darem glórias, a adorarem a Deus. Enfim, são estas as orações iniciais. O sentido de fazer com que as crianças aprendam estas orações iniciais é para que elas, ao orarem, de acordo com o que nós ensinamos nas aulas, que elas comecem a ter o hábito diário de se relacionar com Deus, como se relacionam com seus pais, de respeitar as coisas sagradas de Deus como respeitam a sacralidade do seu lar, da sua família, dos seus pais. E assim, o objetivo, portanto, é fazer com que as crianças entendam. É correto chamar Deus de Pai? Sim, é correto, porque Jesus nos ensina isso. Como nós devemos fazer isso? O que é Maria Santíssima? Ela é deusa? Não, não é deusa, é mãe de Jesus. E nós temos uma reverência muito grande por ela,
porque a Bíblia mostra que ela é especial. Ela não é marcada na Bíblia por nenhuma presença do pecado. Então nós temos em Maria a pureza, a mulher escolhida por Deus como mãe de Jesus, mãe terrena de Jesus, para que todos tenhamos nela um exemplo a seguir de fidelidade, de serva perfeita, de como nos manter em Deus nas alegrias e nas tristezas. Enfim, estas orações, elas desenvolvem a capacidade de vermos em Deus a razão maior da nossa vida. As crianças vão entender, além de se relacionarem com Deus como Pai, que a oração é a prática que nos confere forças, é a prática através da qual nós recebemos graças. E aí terão as lições onde cada um dos alunos, das alunas de primeira comunhão, vão apresentar o seu desenvolvimento intelectual próprio em cima do que nós falamos sobre as orações. Esta é a orientação, então, para a aula de catequese, a primeira aula, a aula número 1. Eu espero que a paz fique com todos e a misericórdia de Deus nos faça crescer em Jesus. Um abraço. Fiquem com Deus.